Boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz de poder chegar aqui no Rio de Janeiro, encontrar um auditório repleto de pessoas aqui. Vocês, na verdade, vocês estão de parabéns pela disposição, né, de vocês estarem aqui para se inteirar de um assunto extremamente importante, que é a questão da Previdência. Agradecer ao CCJUF, na pessoa do Walter, né, pelo convite, a minha amiga Soraya, que manteve esse contato conosco através do Movimento Acorda Sociedade. Quero saudar os meus colegas de mesa, Rosseto, parabéns pela sua exposição, Maria Lúcia Fatorelli, como sempre, você realmente abrilhanta qualquer evento, dada a importância do tema que você sempre traz com muita competência. Bom, é importante nós entendermos, senhores e senhoras, o que se passa dessa agenda. A reforma da Previdência, em primeiro ponto, ela é uma agenda de mercado. Essa é a premissa. Esse é o ponto número 1. Nós estamos diante de uma agenda de mercado. A agenda de mercado não existe esquerda e direita. O que existe é interesse de agenda de mercado. Foi muito importante a Maria Lúcia Fatorelli fazer esse introito em relação à questão da dívida. Qual o interesse da reforma da Previdência? Por que a Globo, manhã, tarde e noite, qualquer noticiário, vocês vão ver a Globo falando da necessidade da reforma da Previdência? Porque, no Brasil, a imprensa ela não é paga para dizer verdade, ela é paga para contar versões. E a versão que está sendo paga é que ou faz a reforma da Previdência ou o Brasil quebra. Não é isso? Ou faz a reforma da Previdência, que não vai ter emprego. Nós precisamos fazer a reforma da Previdência para poder gerar emprego. Isso é fake news. É fake news porque não é a reforma da Previdência que vai gerar os empregos que o Brasil precisa. Disseram para a gente que, se fizesse a reforma trabalhista, o que ia acontecer? Ia gerar empregos. Gerou empregos? O desemprego bateu recorde. Tá? Quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Fizeram um furo no casco da Previdência com a reforma trabalhista, queda da arrecadação previdenciária, que impactou receita e despesa. Além disso, além da precarização, nós temos que levar em consideração que essa crise ela foi fabricada. Ela foi fabricada por duas questões que eu coloco como eixos principais da fabricação da crise. Uma é decorrente de política monetária equivocada, política monetária suicida. E por que existe uma política monetária equivocada e suicida no Brasil? Primeiro que você precisa entender que quem dita a política monetária é a autoridade monetária, que é uma autarquia, que é o Banco Central. Quem indica os membros do Copom? Os bancos. Esse que é o problema do Brasil. Tá? Os membros do Copom eles são indicados pelos banqueiros. Não são servidores de carreira que fizeram o concurso. Os planos de saúde indicam os diretores da ANS. Vocês acham que o problema do Brasil é a Previdência? O problema do Brasil, em primeiro lugar, é a corrupção. A característica desse país é corrupção, impunidade e desigualdade social. E a proposta da reforma da Previdência, que não é reforma, porque ela tem que ser negada etimologicamente. A palavra reforma ela está associada ao quê? A qualquer coisa que você vai fazer, no sentido de melhorar o ambiente. Você não faz uma reforma de uma casa, por exemplo, para ela ficar pior, faz? Não. Reformar é para você melhorar, né? Buscar melhores resultados. Então, não é reforma.
é desmonte mesmo. É desmonte da Previdência Social. E ela vem embalada em torno de quê? De uma agenda de mercado. Por que que nós precisamos ter muita atenção em relação à reforma da Previdência? Todas as reformas que antecederam a nossa debate atual da reforma da Previdência foi feito por meio de emenda constitucional. Todas. Eles estão fazendo, e eles foram muito ousados, né? Nós estivemos, Maria Lúcia Fatorelli, no auditório do INSS, né? Tinha até um membro da equipe econômica do governo, e eu disse para eles, olha, vocês foram muito ousados, né? Porque vocês querem rasgar realmente a Constituição. Tirar da Constituição as regras previdenciárias. Para quê? Para melhorar a vida do povo? Simplesmente porque eles querem retirar da Constituição as regras previdenciárias e remeter isso para um código de lei complementar, para facilitar, no futuro, alterações com maior facilidade, porque é muito complicado você ter que comprar 308 deputados. A palavra é essa. Lá não é com convencimento, lá é com liberação de emendas, lá é com cargos, com ministérios. Bolsonaro agora vai ter que abrir mais 2 ministérios, criticava o número de ministérios. Para que isso? Para fazer a tal da acomodação, para garantir a governabilidade. E por causa dessa palavra governabilidade, nós sabemos onde foi que nós chegamos. Então, senhores, o problema do Brasil e dessa reforma da Previdência é, basicamente, que nós temos que analisar a questão que é uma agenda de mercado. Vocês vão sair daqui experts em capitalização, que eu vou dar um exemplo em cima do que a Maria Lúcia Fatorelli falou. O nosso modelo é um modelo de repartição simples, está centrado no princípio da solidariedade. A grosso modo, nós podemos dizer que a geração atual que está trabalhando, ela garante o pagamento das aposentadorias da geração que a antecede. Nós que estamos na ativa garantimos o pagamento de quem está trabalhando, ou de quem está aposentado. Nós garantimos o pagamento dos benefícios previdenciários, das pensões. Pois bem, quando todos nós estamos trabalhando, o governo ele vai lá no contra-cheque e faz o desconto da contribuição do INSS, a contribuição previdenciária, a contribuição oficial, no caso dos trabalhadores do setor público, né? E esse dinheiro vai para onde? Eu vou dizer que ele é o governo, tá bom? Então, o nosso dinheiro, que é descontado no contra-cheque, vai para o bolso do governo. Tesouro. Ok? Com este dinheiro, o governo vai pagar a aposentadoria dos nossos 3 colegas aqui. Vamos dizer que eles são os aposentados. Então, o governo pega o nosso dinheiro e, com o nosso dinheiro que ele recolheu, ele paga os aposentados. Isso é repartição simples. Quando você implanta a capitalização, vamos dizer que a Maria Lúcia Fatorelli agora vai ser a banqueira aqui. Não, eu vou colocar outra função para a Maria Lúcia aqui. Tá. Olha, vamos dizer que isso aqui é o banco, tá bom? Pronto. Senão vai insultar a Maria Lúcia. Então, vamos lá. Aqui é o banco, perfeito? Todo mundo aqui vai deixar de passar o dinheiro para ele, para pagar os aposentados. Na hora que o dinheiro vem para cá, isso vai gerar um impacto na receita do governo. Por quê? Vai haver uma queda de arrecadação tributária. Por quê? Contribuição previdenciária. Qual é a natureza jurídica da contribuição previdenciária? A natureza jurídica da contribuição previdenciária é de natureza tributária. Perfeito? Então, na hora que a gente deixa de passar direto para o governo pagar os aposentados, e a gente coloca o dinheiro no banco para capitalização, vai gerar um desfalque no bolso dele, que tem a obrigação de pagar eles, e que vem aqui
pegar dinheiro emprestado para pagar eles. Vocês entenderam? O dinheiro que vai para ele vem para cá. Como ele vai precisar pagar eles, ele vai ter que tomar dinheiro emprestado aqui. Quem ganha com isso? Banco. Por quê? Quando você vai contratar uma previdência, por exemplo, privada, é de graça? Eles te cobram uma taxa de administração. Isso é receita para o banco. Ele pega o teu dinheiro, o que é que ele vai fazer? Vai emprestar para o maior tomador dos empréstimos no Brasil, que é o governo, que tem uma dívida monstruosa. E aí, ele dá dinheiro para ele? Não, né? Não. Ele cobra juro. E juro é despesa. Então, vejam o que é a capitalização. Ela diminui a receita do governo, obriga o governo a se endividar para aumentar os gráficos que a Maria Lúcia Fatorelli mostrou aí para vocês. É isso. Isso é a capitalização. Vocês entenderam? Bom, se vocês entenderam, a minha viagem já valeu a pena. Eu já me dou por satisfeito de falar sobre isso. Então, bom, a PEC 6 de 2019, ela, como eu falei para vocês, ela não é reforma, né? O nome correto é desmonte, né? Nova Previdência. Por quê? Porque ela afeta o regime geral, afeta o regime próprio, né? E a gente precisa fazer uma análise rapidamente dessa reforma, desse desmonte. Basicamente, ela vem trazendo as mesmas diretrizes da PEC do Temer, né? No que se refere ao estabelecimento da idade mínima, 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Lembrando que a PEC do Temer, ela previa, né, uma transição de 12 anos. A PEC do Bolsonaro, perdão, a PEC do Temer previa uma transição de 20 anos. A PEC do Bolsonaro diminuiu, 12 anos. Né? Portanto, ela é mais gravosa no que se refere à questão de transição. Então, o que a gente percebe? Existe um aumento do tempo de contribuição mínimo para acesso. Não é só a idade mínima, muito bem colocada pelo Rossetto, né? É idade mínima e maior tempo de contribuição. Outra coisa importante destacar, né? Para você roubar alguém, né? Você pode fazer um furto, você pode fazer o roubo, que é aquela questão do crime com violência. Mas aqui, eles estão fazendo uma coisa que as pessoas não estão se dando conta, né? A mudança nas formas de cálculo. Como é feita essa questão do cálculo? De julho de 94 para cá, você tem o PBC, que é o período básico de contribuição, né, de base de cálculo, PBC. E a partir dessa régua, julho de 94 para cá, é que a gente vai tirar as 80 maiores contribuições, faz uma média aritmétrica e encontra a base de cálculo do salário de benefício. É a partir desse cálculo que se vai definir e dizer: Maria Lúcia Fatorelli vai se aposentar por X reais. Ok? O que é que eles fizeram? Eles simplesmente estão colocando todas as contribuições. Porque, pela regra atual, a gente descarta aquelas menores contribuições, 20% das menores contribuições. Quando você inclui todas as contribuições, a média aritmética vai cair. Se a média aritmética vai cair, o salário de benefício vai diminuir. Então, eles já estão, te passando a perna aqui, no cálculo. Tá? Qual é a estratégia do governo? A estratégia do governo é ressaltar a questão da idade mínima. Porque tem que ter uma idade mínima e tal. Mas essa ideia é para escamotear outras questões
que são relevantes e que têm que estar aqui no debate. O aumento para professores. Atualmente, os professores, se for professor da rede estadual, basta, no caso das mulheres, comprovar 25 anos de atividade de magistério, a idade de 50 anos. No caso dos homens, são 30 anos que ele tem que comprovar de magistério e a idade mínima é 55. Se for da rede privada, não existe idade mínima. Mas, no caso de professores da rede estadual, existe a idade mínima. A proposta do Bolsonaro, ela eleva para 60 anos. E coloca professoras e professores para trabalhar com a idade mínima de 60 anos. Já pensou uma pessoa sair de 25 anos de contribuição para uma idade mínima de 50 e aí vai ter que trabalhar mais 10 anos? Policiais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, 55 anos. A polêmica da idade mínima, ela oculta e escamoteia outros pilares do desmonte, que é o aumento do tempo de contribuição e a mudança da fórmula de cálculo, que é aquilo que eu falei para vocês. O cálculo atual ele é feito com base no tempo de contribuição efetiva. A principal modalidade hoje de aposentadoria no Brasil é a aposentadoria por idade. Por quê? Porque o Brasil é o país das crises. Não é? Quantas crises aqui vocês já vivenciaram, aqui nós vivenciamos? Várias, né? Várias crises. Então, o país é o Brasil das crises. Nem todo mundo é servidor público, que tem estabilidade, e consegue ter uma atividade laboral estável. Então, o que é que acontece? Você vai ter aqui a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, ela representa 60% do volume dos benefícios previdenciários da Previdência Social. Atualmente, é 15 anos. Se você comprovar 15 anos de carteira assinada, de contribuição, e tiver 65 anos de idade, você preencheu os requisitos para requerer e obter a sua aposentadoria por idade. Agora, a proposta do Bolsonaro, ela eleva para 20 anos o tempo de contribuição. 20 anos. Mínimo, tempo mínimo. Mínimo. Porque hoje é assim, 15 anos de contribuição. O salário de benefício, que é calculado conforme aquela fórmula que eu falei para vocês, que já foi alterada, ele parte atualmente de 70%. Você pega o salário de benefício e aplica 70%. É o valor da aposentadoria por idade. Agora, em vez de 15, passa a ser 20 anos. E, além disso, reduz de 70% para 60%. Ou seja, é uma dupla redução. Reduz lá na fórmula, porque ele coloca toda os 100%, que vai diminuir, como vocês perceberam, o salário. Não parte mais de 15, mas parte de 20. E não vai mais ser de 70, vai ser só de 60%. Ou seja, é dupla redução. Isso, por si só, segundo o DIEESE, exclui-se da proteção previdenciária 60% da classe trabalhadora. Pergunta-se, isso é para cortar privilégio? Então, a PEC, ela muda a fórmula e o cálculo. Eu vou avançar, senão eu não vou conseguir cumprir a minha agenda. Aposentadoria por invalidez. Olha, aposentadoria por invalidez, ninguém pede para ficar inválido. Ninguém pede para ter um AVC, ninguém pede para ter câncer, ninguém pede para ter doença. Isso está relacionado a fatos graves que não estão, não é da nossa vontade.
Então, a PEC, ela diz o seguinte: ela não vai garantir o pagamento de 100% no caso da aposentadoria por invalidez. Atualmente, se alguém sofre, é acometido de uma enfermidade, um câncer, por exemplo, né? Tudo que a gente come dá câncer hoje em dia. Aí, teve o câncer, vai lá no INSS, 100% da aposentadoria por invalidez. Com a PEC do Bolsonaro, não tenha câncer. Você só vai receber 60%. Tenho pressão alta, não tomei remédio de pressão, fiquei... Né? É só 60%, não é 100%, é 60%. Só recebe 100% se a invalidez for decorrente de acidente de trabalho. Exemplo, você tem que estar em Brumadinho na hora que está... Né? Você tem que ser um sobrevivente de Brumadinho com sequelas. Pronto. Né? Entenderam aí essa parte? Né? Só recebe 100% se a invalidez for decorrente de acidente de trabalho. Exemplo, Brumadinho. Então, gente, essa proposta é uma proposta que ela traz calote. A palavra é essa. Eles dão calote no idoso, eles dão calote na pessoa com deficiência, eles dão calote na pensionista, dão calote no trabalhador, só não dão calote nos bancos. E nos marajás, né? Porque tem direito adquirido. Então, essa proposta, ela visa a questão do BPC. Né? Ela desvincula do salário mínimo a esmola de R$400. O Kim Kataguiri, né, lá do MBL, disse, não, vocês têm que perguntar para os idosos se eles não querem receber esses R$400 aqui. Exatamente. Então, gente, o BPC só vai ter um salário mínimo após 70 anos de idade. O nome disso é calote. Sabe por quê? Lá no Maranhão, no Piauí, naqueles estados da região Nordeste, a expectativa de vida é menor do que 70 anos. Então, eles não querem pagar o salário mínimo. A ideia é essa, é não pagar. O BPC não transmite, exatamente. Né? Convém destacar que o estado do Maranhão, a expectativa de vida é 65 anos. Atualmente, quem preenche os requisitos de miserabilidade, a partir dos 65 anos, o que é esse requisito de miserabilidade? Né? É quando a renda per capita da família está em... Tem um minuto, né? É 1/4 de salário mínimo. Pega a renda da família, divide pelo número de pessoas na família, deu 1/4 do salário mínimo, deu. É miserável. Pode pagar um salário mínimo se tiver 65 anos. A proposta visa só receber a partir dos 70 anos. Né? Ou seja, não quer pagar. Né? Eu coloco isso como pilantragem. Não tem outro nome para dar. É pilantragem. Você fazer com que o nosso dinheiro, que vai para o bolso dele, vá para cá, para ele vir pedir dinheiro emprestado, para ele pagar juro, diminuir a receita dele, para ele ficar mais endividado. Né? E por que eles querem que deixar o Brasil mais endividado? Vamos analisar. Vamos pensar. Vamos pensar. Quando a dívida pública aumenta, aumenta o quê? O risco Brasil. Olha, aumentou a dívida do Brasil, aumentou o risco Brasil. Aumentou o risco, o que é que acontece com a taxa de juros? Sobe. Quem é que vive de especulação? Banco. Vocês estão ótimos. Né? Querem privatizar os fundos públicos. Olha só. Vocês viram isso aqui? Tu viu isso aqui, Maria Lúcia? O parágrafo 15 do artigo 40? Querem privatizar os fundos públicos. Olha, a DRU, a gente tem que entender o passado para entender o futuro. A DRU, ela foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso. Pedro Malão, perdão.
né? Foi ele. Aí, mudou de nome depois. Aí, o Lula sumiu, né? Acabou com a Dru? Não. Passou o bastão para Dilma. Acabou com a Dru? Não. Quando chegou no segundo mandato da Dilma, o que foi que ela fez? Pediu para o Congresso um pedido para desvincular 25% de Dru. Foi negado. O Temer deu o golpe, né? Não sei se foi golpe ou não, pode dizer que foi golpe. Aí, o que foi que aconteceu? Ele pediu 30%, o Congresso deu para ele. O que é que está na esteira? Já está esgotado o meu tempo. O que é que está na esteira aqui, gente? O que está na esteira é que quem interessa a capitalização? Ao mercado. Qual o custo de transição? Não sabemos. Se Pierre perguntar para mim, eu vou dizer que eu não sei. Né? Por quê? Porque o governo não liberou os dados. Né? Então, esse custo de transição é porque ele, o governo, para pagar os aposentados, vai pedir dinheiro para esse aqui, vai gerar uma despesa que ele vai ter que pagar com a rolagem da dívida. É isso o custo de transição. É isso. Tá? Não consegue. Não. É conta de padeiro, tem coisas absurdas ali. Eu vou fazer um artigo, quando eu voltar para Brasília, sobre a conta de padeiro do governo e mostrar os erros do... Porque, veja bem, alguém aqui sabe quem vai morrer amanhã? Quem vai adoecer amanhã? Não, a gente não tem como prever quando vai ter Zika vírus, por exemplo, para garantir aquele benefício da microcefalia. Não tem. Então, tudo que está remetido a algo futuro, ele é algo que nós não temos controle. Então, para você fazer a projeção, não, vai morrer tantas pessoas em 10 anos. Não, vai ter tantas pessoas que vão adoecer e vão pedir auxílio de benefício lá no INSS. Não existe isso. Não existe essa bola de cristal. Bom, para finalizar, eu quero que vocês vejam a proposta, a mensagem que o Bolsonaro mandou para o Congresso. Tá? Quem são os ricos? Está no artigo 50, lá, no item 50 da mensagem do Bolsonaro. Rosseto, rico no Brasil, segundo o Bolsonaro, a equipe econômica, é essa turma aqui, olha. Ricos tendem a se aposentar mais cedo, com maiores valores, em geral, em especial do setor urbano, né? Os trabalhadores socialmente mais favorecidos, são pessoas que têm maior renda, formalidade, estabilidade ao longo da vida laboral e melhores condições de trabalho. Tendem a se aposentar por um tempo de contribuição. Isto é, sem idade mínima, que é o regime geral. Porque servidor tem idade mínima. Ele está se referindo aqui ao regime geral. Né? Com a idade média de 54,6 anos, né? 54 anos em 2018, tendo expectativa de recebimento de benefícios por 27 anos. Quer dizer, está dizendo que as pessoas vão durar mais de 80 anos. E com o valor médio de... Eu estou numa plateia de ricos. Quem são os pobres? Olha, né? Os pobres é quem ganha 1.252 e rico é quem ganha acima de 2.231 reais. Esses que são os privilegiados que o governo fala que a reforma é para realmente cortar privilégio. Por fim, aquilo que o Rosseto falou mais cedo, tá? Esse 1 trilhão de custo, tá? Esse 1 trilhão é o dinheiro que vai para banco, não vai para educação, não vai para segurança, não vai para construir estrada, para gerar emprego e renda, para pegar esse exército de desempregado que está aí solto, né, correndo atrás de emprego que não tem. Esse dinheiro vai para pagar custo de transição. Desse 1 trilhão, 83% vem de pessoas que não têm privilégio nenhum, que ganham 1 ou 2 salários mínimos. É isso, pessoal. Eu vou encerrar. Agradecer mais uma vez essa oportunidade. E dizer que foi
um privilégio estar com vocês essa noite.